Títulos do futebol, relembrando as grandes conquistas. Olá, querido ouvinte, fanático por futebol. Está no ar o programa Títulos do Futebol. O programa que relembra como foram as conquistas dos principais títulos do passado do seu clube. No programa anterior, relembramos a conquista do título brasileiro de 2002 do Santos, daquela vitória épica contra o Corinthians na final. Não ouviu o programa? Na descrição está o link para que você possa relembrar este grande momento. E hoje? Meu amigo, minha amiga, vamos falar de 1990. Sabe quem foi o campeão brasileiro? Sabe que o campeão era inédito? Pois é, estamos falando do Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Em 1990, o Corinthians consagra-se campeão brasileiro diante do São Paulo em pleno estádio do Morumbi. Ali, o Corinthians saía do regionalismo, conquistando o país. Um time que, já naquela época, tinha uma torcida gigantesca, mas sem títulos de expressão. E, enfim, quebra-se este tabu. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição, figuras entre os primeiros. Você corintiano, do bando de louco. Você lembra quem eram os jogadores desta grandiosa conquista? Não? Então vamos relembrar quem eram os principais atletas do todo-poderoso Timão. Então tínhamos aí Ronaldo, Jacenir e Giba, Guinei, Marcelo, Wilson Mano, Márcio, Neto, Tupanzinho, Mauro e Fabinho. E o técnico, Nelsinho Batista. Esse era o Coringão na conquista de 1990. Bom, meu amigo, o início da competição não foi fácil. Bom, nunca é fácil quando se fala do Timão. Tudo vem na raça. Após um começo ruim com 2 derrotas e um empate, o Corinthians se recuperou na 4ª rodada diante do Palmeiras. Diante de quem? Olha quem? Palmeiras, vencendo por 2-1, engatando uma sequência de 10 jogos invictos, que colocou o Timão na zona de classificação da competição. Então voltaria a tropeçar diante do Botafogo do Rio de Janeiro, na 14ª rodada. A recuperação viria 2 rodadas depois diante do Santos. Olha, Santos, hein? Só nos clássicos a recuperação. Vitória mínima. Apesar de alternar bons e maus resultados, nas 4 últimas rodadas da fase de classificação, o Timão consegue a penúltima vaga, ou seja, a 7ª posição do campeonato. Mas enfim, chega às quartas de final. Mata-mata. Agora o bicho pega. E de cara pega o Atlético Mineiro. O Corinthians fez o dever de casa e abriu uma vantagem para o segundo jogo que aconteceu em BH. Ganhou em São Paulo por 2-1 dos mineiros. Mas não pense que foi fácil, viu? O Atlético que abriu o placar no Pacaembu e o Timão buscou a virada, com 2 gols de quem? Do craque Neto, que deitou nesse jogo. Já em Minas, apenas segurou o empate em 0-0 e garantiu a vaga para as semifinais. Mas vamos ouvir como foram os gols do Corinthians dessa partida no Pacaembu? Corinthians chegou, Neto, pintou, olho no lance! Número 10. Eram jogados redondos 30 minutos do segundo tempo. Levantamento da direita. Subida de Neto. Meteu o Cocurera. E o placar de novo fica igual no Pacaembu.
Tupã, olho no lance. Demais ouvir essa narração, não é? Coringão classificado para a semi e seu adversário, o Bahia. Ele que tinha eliminado o Bragantino nas quartas de final. Na semifinal, por incrível que pareça, o Corinthians fez o mesmo placar que fizeram contra o Atlético. Fez o dever de casa, derrotando o Bahia no Pacaembu por 2-1 e empatando na Bahia em 0-0. E a coincidência não para por aí. O Corinthians também sofreu o primeiro gol e teve que buscar o resultado e virou a partida. Realmente foram decisões para ataque cardíaco. Como diz Silvio Luiz, pelas barbas do profeta. Pelas barbas do profeta! Vamos relembrar a narração do segundo gol do Corinthians, o da virada, gol do Neto, narração do Silvio Luiz. Lá vai ele, olho no lance! Corinthians! Confira comigo no replay! Neto! É dele a camisa número 10! Eram jogados redondos do segundo tempo, 18 minutos! Agora, no placar do Pacaembu, Corinthians 2, Bahia 1. E agora, fiel? Agora sim, enfim, a chance de ser campeão brasileiro. Mas para ganhar este título, tinha que enfrentar o favoritíssimo São Paulo, que fez os 2 jogos no Morumbi e tinha a vantagem do empate. No primeiro jogo, logo aos 4 minutos, o Corinthians abre o placar. Neto cobra uma falta do lado esquerdo do campo, alçando a bola na área, e o Wilson Mano se antecipa e manda para a rede. Gol que deu a vitória por 1-0 no primeiro jogo. Escute esse gol na narração do saudoso Luciano do Vale. Fabinho lá, bateu de curva, olha a chance! Gol do Corinthians! Tive a impressão de Wilson Mano! Tá perfeito, Wilson Mano, Luciano. Fabinho e Mano foram pra bola. Repare, numa bola de curva venenosa, o último a tocar é Mano. 1 Corinthians, 0 São Paulo no Morumbi. No segundo jogo, o Corinthians só precisava do empate para garantir a conquista do tão sonhado Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians fez melhor. Venceu novamente o São Paulo, o favorito São Paulo. Diga-se de passagem, como diz o Neto. Tupanzinho foi o autor do gol que fez o Corinthians soltar o grito de campeão brasileiro de 1990. E, obviamente, não podemos deixar de ouvir essa narração linda do Luciano do Vale. Bom lance do Fabinho. Tupanzinho, Fabinho fechou, grande, entre as pernas, Fabinho, olha o gol, olha o gol! Gol! Fabinho, Tupanzinho numa jogada sensacional. Tupã! Título brasileiro perto do Corinthians da pena. É aquele velho... Que saudade, né, fiel? Como é legal relembrar este momento, essa conquista tão importante. Falando em conquista, vamos ouvir o Neto, que é um dos ídolos e que foi peça fundamental no Corinthians. Neto, durante a comemoração do gol contra o Atlético, ele foi correndo em direção a Gaviões da Fiel, saiu derrapando de joelho na comemoração, algo que era a sua marca. Vamos ouvir um pouquinho ele? Ele que respondeu algumas perguntas sobre esta conquista em algumas entrevistas, na qual eu tomei a liberdade de trazer para você essas falas do craque. Ouça a explicação dele do porquê da comemoração dessa forma. Eu, quando criança,
Eu sempre queria estar no Gol do Fantástico, sabe? Que era narrado pelo Léo Batista. Alô, amigo, boa noite. Chegou a hora da emoção dos gols do domingo, os gols do Fantástico. E agora, tome de gol! E eu tava em casa, na quinta-feira, e aí eu vi o gol que eu fiz de cabeça. E aí eu saí para ir lá na Gaviões da Fiel, era muito longe, cara, eu tava cansado já, sabe? E aí eu escorreguei de joelho. Mas eu escorreguei porque eu não fui vibrado, eu escorreguei porque eu tava cansado, tava muito cansado. Aí eu vi no Globo Esporte e falei, nossa, mas ficou legal eu escorregar de joelho assim. Aí eu comecei a vibrar, eu nunca contei isso. Eu comecei a vibrar de joelhos e imitar o Sócrates e o Reinaldo com o braço levantado. Foi através do Globo Esporte, do Léo Batista, que eu fiz isso. E questionado sobre os momentos mais marcantes do campeonato de 90, ele diz o seguinte: 3 momentos, falar a verdade. Em 90, que vai fazer 25 anos, que por sinal o Corinthians até hoje não deu um almoço para nós. Sacanagem, né? Já não deram um almoço pra gente. Primeiro título depois de 80 anos, hein? Foi os 2 gols contra o Atlético que eu fiz, porque se eu não tivesse feito, o Corinthians não passaria para a semifinal. Esse foi um momento assim, muito fodido, muito bom, que eu tomei bastante cerveja esse dia. E que foi o jogo mais fodido, falar a verdade. Né? Eu fiz 2 gols em menos de 3 minutos. E se eu não tivesse feito isso, o Corinthians não tinha sido campeão em 90. Aí depois o outro jogo contra o Bahia, foi um momento assim extraordinário, né? E o primeiro jogo na quarta-feira à noite, que foi o primeiro gol do Wilson Mano 1-0. Acho que esses 3 momentos foram os melhores momentos que eu tive na minha vida. E depois o título veio em consequência disso, porque o São Paulo poderia estar jogando com a gente até hoje, que eles não iam ganhar da gente. Nós ganhamos do Atlético, nós ganhamos do Bahia e nós ganhamos do São Paulo. Ele fala também sobre o jogo contra o Bahia. Vamos ouvir? Então, contra o Bahia, foi quase a mesma coisa. O Wagner Basile fez o gol no comecinho do jogo. O Ronaldo passou agora aqui, tomou um puta frango. Aí eu fui lá, aí eu bati o escanteio, o Giba, que Deus o tenha, que faleceu. Né? Desse time 2 faleceram, que o Giba e o Jair, infelizmente. Aí cabeceou, a bola veio, o Wilson Mano bateu, o Paulo Rodrigues, volante, fez gol contra. E aí eu tinha batido tantas faltas, de todos os jeitos, aí aos 37 eu fiz o gol de falta, 2-1. Aí o estádio veio ao delírio, assim, foi uma loucura. Loucura. E aí nós jogamos por um empate lá em Salvador, empatamos 0-0 e fomos para a final. Ele conta um pouco também dos jogos da finais contra o São Paulo. Aí na final, ganhamos de jogo de 1-0 e nós ganhamos 2 jogos. O primeiro jogo contra o São Paulo era para ser os 4. 1-0 o gol do Wilson Mano, eu bati a falta e ele fez o gol de joelho. No segundo jogo, eu comecei a jogar no meio campo, o Fabinho deu uma caneta no Ivan, zagueiro, cruzou, Tupanzinho entrou de carrinho e fez o gol no Zete. Porque o gol do Wilson Mano, do primeiro jogo, foi mais importante, por quê? Porque o São Paulo já achava que ia ser campeão. Nós fizemos o gol no começo do jogo, eles não conseguiram empatar o jogo. E o empate era nosso, e ninguém ia ganhar da gente. Ele comenta também sobre todos desacreditarem nesta conquista. Eu lembro que nem a faixa de campeão, o Corinthians fez, porque nem o Matheus e nem os dirigentes acreditavam na gente. Porque hoje, ou antes, as pessoas já faziam a faixa de campeão. Eles não tinham nem faixa de campeão para dar para nós, porque eles não acreditavam na gente. Só nós acreditávamos em nós mesmos. Todo mundo na vida sonha. O sonho é livre para todo mundo, tanto para o bem quanto para o mal. Eu sempre sonhei que eu ia ser alguém na vida. Eu só não sabia que eu ia ser ídolo do Corinthians. Eu nunca sonhei isso. Por causa disso que eu contei para você e para as pessoas que estão assistindo agora, eu me tornei um dos maiores ídolos da história do Corinthians, cara. Isso não é para qualquer um. Então, quando eu falo sobre isso, e é poucas vezes que eu falo sobre isso, porque eu não gosto de falar muito sobre isso me traz emoções muito fortes e que me transformaram na pessoa que eu sou. Porque se eu não tivesse conseguido esse êxito em relação a esses 3 jogos, ou esses 3 momentos que podem se transformar num só, eu estaria fodido. Eu não seria o que eu seria hoje. Esses 3 momentos foram uma coisa assim muito forte
para ter me transformado na pessoa que eu sou hoje. Não estou falando em termos de dinheiro, em termos materiais, na pessoa mesmo, dentro de mim. Tem um capítulo mesmo em qualquer livro do Corinthians. Qualquer um. Quem for escrever um livro hoje vai ter que falar de mim. Queira ou não queira, o cara gostando de mim ou não. Eu acho que eu marquei um território no esporte por isso. Essas foram as palavras do craque Neto em algumas entrevistas que participou. Ele que é ídolo do Timão. Gostou? Essa é a história do primeiro título brasileiro conquistado pelo Corinthians. No próximo episódio, vamos falar de Libertadores, 1999. Quem foi o campeão? Você sabe? Não? Então não perca o próximo programa. O clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil.